Boa tarde. A Rádio Inquieta hoje vai receber o treinador do Santos Estevão de Briteiros, Rui Nogueira. Desde já agradeço-te a disponibilidade que tiveste para a Rádio Inquieta para falarmos um bocado de ti e para falarmos também daquilo que vai ser o teu projeto no Santos Estevão, uma equipa que ascendeu esta época à divisão de honra da Associação de Futebol de Braga. Mas vamos começar por ti primeiro, Rui. Sim. Rui, treinador de futebol porquê? Muitos anos ligado ao futebol. Desde miúdo, a entrada o ingresso no Vitória com 9 anos, 7 anos de passagem por lá, e até aos meus 29 anos sempre ligado ao futebol regional. E treinador, porquê? Eu acho que é daquelas coisas que se sente a convicção que se pode lá chegar e pode-se ter a apetência para. E foi um bocadinho por aí. O convite surgiu em Nes Pereira, quando ainda era atleta, com 29 anos, e abracei o projeto e desde aí tem sido esta a caminhada. Tens treinado várias equipas do Conselho de Guimarães. Como é que tu vês em Guimarães este crescer de várias equipas, muitas equipas que começam novamente a sua atividade no futebol regional, outras, caso do Campelos, que estiveste lá, que já há muito tempo andam nestas competições. Como é que tu vês este futebol vimaranense na Associação de Futebol de Braga? É um futebol muito ativo, muito bairrismo, muito amor à competição, ao desporto, e vê-se um crescimento claro no nosso concelho em relação às equipas que têm umas reaparecido, outras renascido no nosso futebol. E as condições que tu encontras hoje, e estamos a falar há 10 anos atrás, em que ainda se jogava em pelados, hoje, para encontrares um pelado, tens alguma dificuldade? Isso contribui para a qualidade do jogador e para a qualidade das competições? Sem dúvida. Para a qualidade de trabalho, qualidade técnica, qualidade de futebol que se pode praticar depois, tudo isso vai sofrer um impacto e tem vindo a sofrer um impacto considerável nas competições, no futebol que se pode praticar. Vamos passar para o Santos Estevão. É o teu projeto do próximo ano. Uma equipa que não foste tu que subiu, mas és tu que vais ter a responsabilidade de fazer um campeonato interessante. E quando digo interessante, uma equipa que sobe encontra sempre coisas diferentes do campeonato anterior. O que é que nos reserva o Santos Estevão para a próxima época com o Rui à frente? Reserva-nos um campeonato de grau de dificuldade elevadíssimo, com equipas de grande renome, com um historial vasto nas competições regionais e nacionais, algumas, o que nos reserva um grau de dificuldade elevado para toda a gente, mas ao mesmo tempo desafiante. Acho que vai ser um campeonato muito desafiante, com um grau de dificuldade elevado, mas onde isso só nos faz evoluir e melhorar. Rui, temos algumas equipas na tua série que eu diria que há 10 anos atrás, se fôssemos tentar adivinhar, não conseguiríamos pôr o Cerzedelo, o Taipas nesta competição. Sim. Cerzedelo, o Taipas, o próprio Tucatense, o Arões também há alguns anos esteve no Campeonato de Portugal. Estamos a falar de equipas com um vasto historial, que só vem a brilhantar ainda mais a série. E tu olhas para este calendário, olhas para estas equipas e tu conscientemente, onde é que tu cabes? Nós, acima de tudo, temos que acreditar naquilo que somos capazes de fazer. Ninguém vai fazer nada por nós. Vamos iniciar os trabalhos e conscientes do grau de dificuldade que temos, conscientes daquilo que nós somos capazes de fazer. E isto, estamos a falar de um processo evolutivo diário. Nestes 10 anos como treinador, as passagens que tive pelos clubes e nas condições que tive aquilo ali, fez com que nós crescêssemos, evoluíssemos, e estamos numa evolução diária. E esta competição vai fazer com que nós cresçamos ainda mais e consigamos potenciar ainda mais a nossa qualidade dos nossos atletas. Rui, tu vais para uma competição ou para um clube que a época passada só ganhava. Só ganhava. E eles têm consciência que esta competição em que vai participar neste próximo ano, provavelmente as dificuldades vão ser maiores. Temes que a estrutura, que os adeptos não tenham paciência?
Muito honestamente, sabemos que o grau de dificuldade é mais elevado, mas vamos trabalhar para estarmos mais próximos de vencer mais vezes do que aquelas que queremos, porque perder não queremos efetivamente que isso aconteça. Mas sabemos que poderá acontecer. E que o ciclo que o clube viveu ano passado, muito dificilmente poderemos estar próximo dele. Seria fantástico, mas temos a noção que será difícil. Embora vamos trabalhar para que as coisas nos sorriam. De qualquer das formas, sei no projeto que entrei, sei as pessoas que o representam e que estão à frente do mesmo, e tenho confiança em tudo isso para que possamos, e sinto efetivamente temos condições para fazer um bom trabalho. Começas a treinar, eu diria que num período difícil. Já falámos há pouco, ali em off, da calendarização do futebol distrital. Que opinião é que tu tens sobre essa conjuntura? Já tive a oportunidade de ter essa conversa com colegas meus, treinadores, próprios atletas, e eu faz-me um bocadinho de confusão a forma como a calendarização é feita. Estamos a falar de atletas amadores, estamos a falar de uma localização territorial que vive muito do têxtil, do calçado, onde as empresas fecham, as pessoas só têm férias em agosto, férias em agosto. E estarmos a ter que iniciar numa época, 7 de agosto, há equipas que começam mais cedo, outras que vão começar mais tarde, e nós vamos iniciar a 7 de agosto. E ter que pedir a um atleta para não ir de férias, para estar comprometido com o projeto, acho desumano. Acho desumano estar a pedir a um atleta que não tenha, depois de um ano de trabalho, a possibilidade de ir com a sua família usufruir de uma semana de descanso. Por isso, acho que poderia haver aqui uma sensibilização por parte da associação, de forma a que a calendarização fosse feita de outra forma e que os campeonatos se iniciassem, por exemplo, mais ajustados à realidade das coisas. Mais ajustados à nossa realidade. Tens o problema de começares num período que não é o ideal para o atleta, porque já falámos nas férias. Este tempo todo de paragem, desde o final de um campeonato até o início do outro? Isso é mais uma agravante. Estamos a falar que o Santos Estevão, campeão época passada, foi a primeira série que terminou os campeonatos da Associação de Futebol Braga, o ano passado. Bem a brincar, às tantas jogadores já nem sabem jogar agora. Tanto tempo parado. Quem sabe nunca esquece, mas o ritmo competitivo, a ativação, estamos a falar de paragem superior a 4 meses, não é? Estamos a falar de muito tempo de paragem e que depois acaba por fazer com que nós tenhamos que ter um processo de trabalho de treino diferenciado para que isto não cause muitas moças nas primeiras semanas de trabalho. Rui, tu lembras-te que antigamente havia aqueles torneios de futebol popular em que os jogadores entravam nos torneios, jogavam sensivelmente 1 mês e meio, quase 2 meses nesses torneios. Isso hoje não existe, por isso o jogador terá que fazer o treino individual e isso não é motivante. Vai havendo um torneio ou outro que são feitos, mas ainda assim não é a mesma coisa da competição. Faz com que eles não esqueçam por completo o trabalho e o exercício físico, mas de qualquer das formas sabemos que é completamente diferente do contexto habitual de competição. Estás quase a começar, ansioso? Com muita vontade, obviamente com alguma ansiedade, porque foi ano e meio de paragem, afastado dos relevados, do treino, do jogo, e para quem gosta, para quem sente o bichinho, obviamente que estou muito ansioso que tudo isto comece e que possamos começar as rotinas de treino. Acordas mais bem disposto quando vais treinar? Sim, acordo mais motivado, porque quando se faz aquilo que se gosta, andamos mais preenchidos. Vamos dizer que neste interregno de ano e meio houve aqui um vazio por preencher. Mas neste período, antes de treinos, muito trabalho para formar um plantel, para organizar as coisas. Muito trabalho, muitas horas perdidas. Também tens a felicidade de teres um diretor desportivo que um bocado a brincar, um bocado percebe dessas coisas. Exatamente. Muitas horas perdidas em conjunto com o diretor desportivo, com o Ronaldo. Alguém que andou lá. Que andou lá e sabe aquilo que quer, e isso ajuda muito neste processo. Obviamente que
é um processo muito desgastante. Esta fase de construção do plantel deixa um desgaste considerável, mas no fim acaba por dar o seu prazer, olhar para aquilo que acabamos por conseguir e sentir que temos reunidos connosco um grupo de homens capazes de estarem à frente de um projeto para dar saída a esse mesmo. Rui, há equipas que apostam mais, outras que optam pela continuidade. Tiveste dificuldade a formar o teu plantel? O mercado obrigou-nos a isso mesmo, a ter essa mesma dificuldade. E a astúcia? Pois, nós tentámos andar cedo, de qualquer das formas tivemos sempre os condicionalismos que os campeonatos ainda não tinham terminado, de qualquer das formas acabámos por dizer que temos aquilo que pretendíamos da ideia inicial, mas depois de muitas horas de reuniões e de conversas, obviamente que a concorrência também dificulta as coisas, mas isso dá sempre um gosto suplementar. Tu, quando vais convidar um jogador, o que é que lhe ofereces? Acima de tudo, um projeto. E isso E eles estão virados para aí? Isto tem que ser um todo. Isto tem que ser um todo, obviamente. Não podemos apresentar só um projeto, só um projeto sustentável, mas acima de tudo, os jogadores hoje em dia, não vamos dizer que os jogadores de antes não eram inteligentes, muito longe disso, mas já se preocupam com o todo. Preocupam-se com as instalações, se vão trabalhar numas instalações condignas, como deve ser, se vão ter uma estrutura ligada ao departamento de futebol que lhe dê uma solidez e condições para trabalhar, se vão ter uma equipa técnica com a qual se identificam ou não, e se vão estar num clube sério, um clube que o pouco que possa oferecer aos atletas, que saibam que vai cumprir. Hoje em dia, todo esse cuidado já está assimilado por parte dos atletas e o todo fez com que acabássemos por conseguir trazer para nós os atletas que tínhamos em mente. Que perfil é que tu procuraste no jogador? Acima de tudo, um jogador com caráter, que tenha em si sabendo que vais lidar com ele durante 7 ou 8 meses. 7 ou 8 meses de tomada de decisões. Muitas vezes elas podem não ser condizentes com a vontade do atleta, mas que saiba respeitar a tomada de decisão da equipa técnica e que saiba, acima de tudo, respeitar um grupo de trabalho, porque isto vai sempre à volta do mesmo. Ou é um todo e o eu é sempre segundo plano. Tem que ser visto dessa forma. Temos que saber assumir um compromisso e termos a capacidade de nos sacrificarmos em prol de um grupo e deixarmos os nossos egos de lado e privilegiarmos o todo. És da opinião que um melhor homem faz um melhor jogador? Completamente. De nada nos vale termos um jogador com potencial fantástico, mas que não saiba estar, não saiba ouvir, não vai acrescentar em nada, muito pelo contrário, só vai destabilizar e criar dificuldades dentro de um grupo de trabalho. Como é que lidas com um plantel que tem várias idades? Jogadores jovens que provavelmente têm no horizonte subir outros patamares e outros provavelmente já com mais idade que vão ficar por aqui. E tu vais ter que lidar com os dois ao mesmo tempo. Como é que lidas com uns e como é que lidas com outros? Há sempre um princípio. Quer se tenha 18 anos ou tenha-se 35 ou 36, tenho atletas com essa idade, o princípio tem que ser de não conformismo. Isto é, já tenho 35 anos, já fiz o percurso, vou agora passear aqui um bocadinho. Não. Os homens que temos, sabemos que são atletas que não se conformam com um dia menos bom, não se conformam com uma derrota. E ficam agastados e chegam a casa e não falam para a mulher ou para a namorada ou para os pais porque o resultado não foi positivo. Foi dentro desse contexto e quisemos ir buscar esses mesmos homens com esse perfil e os que continuam dentro do nosso projeto, que fizeram as renovações da época passada para esse, têm esse mesmo contexto.
que são pessoas que agarram o projeto com unhas e dentes e com uma vontade muito grande de ter sucesso, quer tenha 17 ou 18 anos ou se tenha 30 e muitos. Como é que o Rui olha para o jogo? Sabes que tens uma ideia de jogo, mas depois não consegues rentabilizar aquilo que é a tua ideia de jogo. Manteste fiel à tua ideia ou alteras? Nós temos que ser fiéis àquilo que acreditamos. Agora, nós temos... Mas estás sempre dependente do resultado. Temos sempre que ter a capacidade de nos ajustarmos àquilo que o jogo nos está a pedir ou que o adversário está a ser em momentos mais fortes do que nós. E temos que ter essa capacidade de... Não vamos ir contra um muro de betão continuamente, porque chegamos a um ponto em que ficamos com a cabeça completamente sem ponto para onde se lhe pega. Temos que perceber que, por vezes, temos que contrariar o adversário com o plano A, o plano B ou C, e perceber que a ideia que temos é aquela, mas que em alguns momentos podemos ter que trabalhar outro processo, outra forma de abordar o jogo, porque as contingências do jogo assim nos vão obrigar. É evidente que se quisermos ir de encontro com aquilo que pensamos, tudo seria muito mais fácil. No quadro, tudo é fantástico. O problema é quando chegamos dentro das 4 linhas e temos que ser superiores ao adversário em todos os momentos, em todos os duelos, em cada setor, e o jogo tem essa magia, que é, pode-se trabalhar muito bem a ideia, pode-se trabalhar muito bem o processo, mas se depois chegarmos dentro do campo e se os atletas não conseguirem superiorizar-se nos duelos, em cada momento do jogo, tudo isso acaba por se perder. Vais treinar quantas vezes por semana? O nosso microciclo de pré-temporada é composto com 2 folgas, fica mais fácil dizermos assim. Folgamos à sexta e folgamos ao domingo. Pedimos um compromisso maior aos atletas neste período para tentarmos compensar toda esta paragem. Isso na pré-época. Toda esta paragem que tivemos para podermos chegar ao dia 9, 10, estarmos preparados. Depois da competição, alteras? Sim, quando entramos em período de competição vamos treinar 3 vezes por semana e depois temos o jogo ao fim de semana. E é fácil o jogador aceitar treinar 3 vezes por semana, treinar à noite? É fácil porque eles fazem aquilo que gostam. É fácil porque temos jogadores comprometidos. Porque... Rui, mas a meio da época, aqueles que jogam menos, é que eles aceitam? Qual é o teu papel nessa altura? Nós temos que ser treinadores, temos que ser, por vezes, pais, por vezes, psicólogos, temos que ser um bocadinho de tudo. É evidente que os níveis de motivação de um atleta que tem menos minutos do que aquele que tem mais, não são os mesmos e tentamos fazer com que assim o seja. Vais ter que fazer opções, não é? Claro que sim. E embora o novo panorama que a Associação ajustou, ajuda-nos mais um bocadinho, porque só podíamos levar 18 atletas convocados e nesta temporada vamos poder levar 20. Ajuda a gerir ali um bocado mais as azias do convocado não convocado. De qualquer das formas, os jogadores, quando assumiram um compromisso para estar disponíveis para o projeto. Não foi para jogar, não foi para ser convocado, não foi para nada disso, foi para estar disponível às tomadas de decisões da equipa técnica. É isso que nós sabemos. Já falaste aquilo que eu ia mesmo perguntar. A Associação de Futebol Braga faz uma alteração. A levar mais gente para o banco. Sim. Continuas a fazer 5 substituições. Sim. Tens que ficar sempre com 5 sem serem utilizados no jogo. Como é que tu olhaste para esta alteração e como é que vês se tem alguma coisa de positivo e como é que tu consegues lidar com 5 jogadores sem jogarem? Lá está. E eu prefiro isso. Prefiro olhar para o banco e ter mais soluções do que não as ter. Costumamos... Isto é um bocadinho para o pragmatismo da questão de é preferível lá estar do que não estar, do que estar na bancada. E a partir do momento que lá está, ele sabe que está ali... Faz parte. É uma solução. E depois vai depender das nossas decisões, se entendemos que é um momento para ajudar a equipa ou não. Isso depois voltamos à velha máxima, o treinador tem que decidir, a equipa técnica tem que decidir e as tomadas de decisão têm que ser feitas. Agora, eu acho que é positivo termos mais 2 elementos para que possamos depois tomar a decisão se entendemos como útil a tomar.
já tivemos, neste percurso de treinador, tivemos aquelas tomadas de decisão, só podemos levar 18, e há sempre aquele jogador que até gostaríamos de poder levar, mas não podemos levar todos, vai-nos facilitar um bocadinho, obviamente. Daí eu olhar para esta situação como algo positivo. Como é que vai ser o Santos Estevão a jogar com o Taipas? Como é que vai ser o Santos Estevão a jogar com o Turcatense? Como é que vai ser o Santos Estevão nestas rivalidades sadias das equipas de Guimarães? Sentes que serão mais difíceis do que jogar contra outras equipas que não façam parte do Conselho? A questão da rivalidade, das proximidades, torna mais difícil porque há mais conhecimento. Há mais conhecimento, há mais emoção, e depois a emoção, por vezes, pode levar à não racionalidade, a não sermos tão racionais, a não estarmos tão equilibrados. Vamos trabalhar para que possamos estar equilibrados, para podermos jogar com esse fator a nosso favor, porque isto traz mais gente aos campos e acaba por um jogador gosta de entrar dentro de um relevado e olhar à sua volta e ver uma moldura humana bem composta do que ver pouca gente. Eu acho que isto só é motivador para toda a gente. Tu foste jogador, agora és treinador. Olhando para trás, quando jogavas, que é que esta gente que joga hoje, esta gente, entre aspas, se pode queixar? De nada. Fica muito difícil apontar aquilo que se podem queixar. Porque as condições que tínhamos há 20 anos atrás, 30, eram completamente diferenciadas. Sou do tempo de treinar no Maracanã, onde é agora o pavilhão de Vitória. Era no tempo de inverno, aquilo era meio campo, uma piscina olímpica, outro meio era pelado. Hoje em dia as coisas são completamente diferenciadas. Os jogadores chegam ao treino, só se têm que estar preocupados em treinar. Têm uma rouparia condigna, com tudo o que eles precisam para poderem fazer daquilo que eles gostam. Não têm que se preocupar em levar o que quer que seja. Só levam... 8 ou 10 do tempo que as meias estavam rotas. Que não havia água quente. Que as bolas pesavam 1 tonelada. A mítica London, que pesava 1 tonelada, quando nos tempos de chuva. Comparativamente aos tempos de hoje, as coisas são completamente diferenciadas, não têm nada. E por vezes fica difícil fazê-los sentir isso mesmo porque não conheceram outra realidade. Um atleta com 20 anos não conheceu essa realidade, não sabe o que isso é. Por isso fica mais difícil valorizar aquilo que se tem. Mas isso é um hábito nosso português de olharmos só para nós e não olharmos para o que está em volta. De qualquer das formas, em termos de condições de trabalho, de treino, os jogadores e mesmo as equipas técnicas têm condições que não existiam antigamente. De todo. Rui, estamos a acabar o nosso tempo, mas a última pergunta que eu te quero fazer: quando recebes o convite do Santos Estevão para uma divisão superior, como é que reagiste? Com bastante otimismo. A minha paragem de ano e meio, como referi, foi opcional. Eu tive alguns convites, só que entendi que não eram os projetos que me satisfaziam, que me dariam condições para eu trabalhar. E eu sinto, efetivamente, que este projeto reúne todas essas condições para que eu possa fazer um trabalho de acordo com aquilo que nós queremos. Nós, treinadores, queremos sempre trabalhos e projetos vencedores. É evidente, para que eles aconteçam, temos que fazer pela vida. De qualquer das formas, sentimos que temos ali reunidas as condições para que isso aconteça. Temos ali um excelente campo, temos uma direção que trabalha muito em prol da instituição, temos um diretor desportivo muito conhecedor destas andanças, e temos uma massa adepta muito fervorosa e que ajuda muito a equipa a ir atrás dessas vitórias. Por isso, senti que estavam reunidas todas as condições para que pudéssemos abraçar o projeto e ir à luta. Só falta colocar a bola lá dentro. Falta. Hoje não temos mais tempo. Agradeço-te a Rádio Inquieta, agradeço a disponibilidade que tiveste para falar um bocadinho de futebol. Isto é aquilo que nos traz aqui, por isso, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Boa tarde.